Olá, alunos e alunas, estudantes de Química! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula com o seu professor Heber Barbosa. Hoje estamos dando continuidade ao estudo das soluções e dentro do estudo das soluções estamos estudando as unidades de medida da concentração de todas as soluções. Quando você mede a concentração de uma solução, essa medida numérica é expressa através de diversas possíveis unidades. Todavia, hoje, a unidade que veremos é a concentração em mol por quilograma, também conhecida como concentração molar. Sendo assim, estudantes, vamos dar início ao estudo da concentração em mol por quilo, analisando a definição. Indica quantos mols do soluto há em 1 quilograma do solvente. Mols do soluto por quilo do solvente. Mols do soluto por quilo do solvente, para lembrar de concentração em mol por quilograma. Então, se eu falo mols por quilo, você sabe que quantidade de mols é simbolizado pela letra N. Mols do soluto, então N do soluto, por quilograma do solvente. Opa! Quilograma é unidade de massa, então massa do solvente. Observe que o próprio conceito nos diz a fórmula mols em cada quilograma. Então, mol sobre massa. Mols do soluto, massa do solvente em quilos. Aluno, é bom lembrar que geralmente há uma dificuldade em memorizar as fórmulas. Todavia, em química, você não precisa memorizar a fórmula. Mas por que não, professor? Porque se a prova diz, olha, determine a concentração em mol por quilo. Aluno, nessa unidade já está a fórmula, veja, mol N, quilograma, massa. Então, mol N, não é? Massa M, então N sobre M. Mol do soluto, massa do solvente. Observe que a própria unidade te indica a fórmula a ser utilizada. Lembrando que a quantidade de mols é calculada e você terá 1 mol, 2 mols, 3 mols. E essa quantidade de mols, ao ser calculada, será relacionada com a massa. Mas o cuidado que eu quero chamar a atenção está aqui. Essa massa é da água, é do solvente. Eu falei água, considerando água, solvente universal. Essa massa é do solvente e deve ser em quilograma de solvente. Ainda é fundamental lembrar que aquela expressão quantos mols de, ela está atualmente com uma linguagem antiga. Hoje nós nos referimos assim: a quantidade de matéria dissoluto, quantidade de matéria essa expressa em mol. Então, concentração que indica a quantidade de matéria do soluto para cada 1 quilo do solvente. Esse conceito, nessa forma de escrever, está trazendo a linguagem moderna, coerente e aceita atualmente. Mas, professor Heber, então por que você traz essa linguagem antiga? Para que o aluno que já escutou essa linguagem possa realizar a transição para a linguagem moderna. Mol por quilo é a quantidade de matéria dada em mols existente em cada quilograma da solução. Todavia, estudante, eu sei que apenas essa abertura, essa introdução sobre esse tipo de concentração ainda é pouco para você realmente compreender o significado dessa concentração em mol por quilo. Em função disso, vamos avançar os nossos comentários.
A concentração em mol por quilo também é denominada de concentração molar ou molalidade. E a concentração em mol por quilo é simbolizada na maioria dos livros de química, na maioria dos livros, pela letra W, a 3 mol por quilo. W igual a 5 mol por quilo. Então, W é o símbolo que representa a concentração na unidade mol por quilograma. Sua importância está no fato de que, atenção estudante, para esse pequeno detalhe, o seu valor não sofre variações em função da temperatura. Estudante, a concentração em mol por quilo, observe, não está usando aqui volume. E qual é a questão associada a utilizar volume? É porque quando você aquece uma solução ou resfria, o volume líquido pode variar. Então, se o volume varia, a concentração, por exemplo, em mol por litro, aquele volume em litros pode variar de acordo com a temperatura. Então, de acordo com a temperatura, concentrações que são em função de volume sofrem variações. Então, concentração em gramas por litro, concentração em mol por litro, elas podem sofrer mudanças de acordo com a temperatura da solução. E este dado que eu trago para você é um dado muito raro. Não é todo livro ou toda videoaula que traz esse comentário. Toda concentração que utiliza volume no seu cálculo, o seu valor pode mudar de acordo com a temperatura em função das dilatações volumétricas sofridas de acordo com a temperatura. Então, estudante, a concentração em mol por quilograma, ela ganha importância, notoriedade, porque como não envolve volume no seu cálculo, então o valor da concentração em mol por quilo é sempre o mesmo valor. Esteja, por exemplo, a água em 10 graus Celsius, 25, 30, 40, em 70 graus Celsius. A concentração em mol por quilo é sempre um valor fixo. Todavia, a concentração em gramas por litro, a concentração em mol por litro, os seus valores mudam se a solução estiver em 10 graus, ou em 30, ou em 50, ou em 70 graus. As dilatações sofridas pelo solvente provocam variações no valor numérico da concentração quando esta usa volume. Então, estudante, sei que estou me prolongando muito nesse momento aqui, mas é um detalhe importantíssimo. A concentração em mol por quilo tem a sua importância porque é um número que não muda de acordo com a temperatura, de acordo com as dilatações volumétricas. É importante lembrar que as concentrações em termos de volume, como eu falei quase nesse momento, elas sofrem mudanças com a temperatura devido à dilatação volumétrica. Ok? E outro detalhe, dessa vez uma informação não tão utilizada nas questões, nas provas de química, mas escutem, quando a solução aquosa é muito diluída, né? Ou seja, você tem, por exemplo, 1 litro d'água e tem, por exemplo, 1 miligrama de um sal. O que é 1 miligrama de um sal para 1 litro de água? Então, quando a quantidade de soluto ali dentro, dissolvida, perdida ali dentro, é muito pequena, então o valor numérico da concentração em mol por quilo e mol por litro, eles são iguais, mesmo não sendo tão cobrado esse dado, mas eu quero deixar nosso vídeo completo em termos de dados relacionados com a concentração em mol por quilo. Porém, bem sabemos que apenas a teoria vista anteriormente ainda não é suficiente para você, estudante, compreender o que é concentração em mol por quilo. Então vamos aplicar a teoria, e essa teoria será aplicada na forma da resolução de questões de vestibulares. Lembrando, estudante, que essa imagem está simbolizando você nesse momento de confinamento em função do combate à pandemia do coronavírus. Por que simbolizando você? Observe essa estudante, não é? Deve ser à noite, não é porque o abajur está aceso, observe. Ela está trancada, eu creio, em seu quarto,
estudando química. Então eu trago imagem simbólica. Estude em casa, aprenda em casa. Em breve você poderá sair do seu quarto e da sua residência e voltar à sua escola e estudar junto com seus colegas ao lado do seu professor de química. Mas vamos prosseguir o nosso estudo. Trago para você nosso primeiro quesito. Determine a concentração em mol por quilo de uma solução constituída de 80 gramas de hidróxido de sódio, que é o NaOH, massa molar dada 40 gramas mol a menos 1. Então, hidróxido de sódio dissolvido em 250 gramas de água. Logo de início, aluno, lembre, 250 gramas de água é o mesmo que dizer 0,25 quilos. Porque o professor Weber já fez essa conversão. Olha a unidade do que se pede, mol por quilograma. Você já percebe que a massa não será usada em gramas, será em quilos. Então, basta dividir por 1000, não é, aluno? Aqui eu tenho 0,25 quilogramas. E 80 gramas de NaOH. Quantos mols tem? Melhor dizendo, qual a quantidade de matéria em mols que tem aqui dentro dessa massa? Estudante, isso é simples. Se 40 gramas é um mol só, 80 gramas, lógico que é mais que um mol. 80 gramas são 2 mols. Ok, estudante. Então vamos à resolução. Aqui está a água contendo hidróxido de sódio nela dissolvido. O hidróxido de sódio são 80 gramas, a massa de água 250 gramas. Vamos prosseguir. Observe que primeiro eu estou anotando os dados. Vamos seguir. Pergunta: quantos mols de NaOH há em cada quilograma de água? Como é que eu posso responder isso, hein? Vamos lá? Primeiro passo. Determine a quantidade de matéria de NaOH que tem aqui dentro. Mas, professor, como é que eu vou calcular a quantidade de matéria? Como é que eu vou calcular, na linguagem antiga, falando, calcular a quantidade de mols de NaOH que tem aqui dentro? Estudante, olhe qual é a massa de um mol. 40 gramas está para 1 mol. Transforme isso aqui numa regra de 3, aluno. Olha, 40 gramas é 1 mol. Aí você simplesmente pega essa massinha 80, e pergunta, 80 gramas, quantos mols nós teremos? Aí faz produto dos meios igual ao produto dos extremos. Mas x é 80 vezes 1. Esse 40 fica multiplicando o x. Mas já passei dividindo. E aluno, 80 dividido por 40, nós temos então 2 mols de NaOH. É bom lembrar que a partir de agora, você já podia fazer tudo de cabeça se quisesse. Já podia fazer de cabeça. Porque ele não quer saber quantos mols tem para 1 quilo todo. E aluno, 250 gramas é 1/4 de 1 quilo. 250 gramas é a 4ª parte do quilo. Então, aluno, se 1/4 de quilo tem 2 mols, 1 quilo inteiro, que seria 4 vezes mais, vai ter 4 vezes mais mols. Seriam 8 mols por quilo. Eu fiz isso aqui nessa videoaula, porque eu sei que tem aluno por trás da tela aí, depois da tela, em frente à tela, que já respondeu de cabeça antes que eu termine. Porque se eu tenho 2 mols em 1/4 de quilo, em 1 quilo todo, eu teria 8 mols. Mas vamos responder o quesito de maneira mais suave? Segundo passo, determinar a quantidade de matéria, na linguagem antiga dizendo, determinar a quantidade de mols para 1 quilo. Então você faz uma regra de 3, vê só. 2 mols está para 250 gramas. E eu quero saber a quantidade de matéria para 1 quilo, que são 1000 gramas. 1 quilo, que são 1000 gramas. Então, quantos mols tem para 1000 gramas? Aí eu boto na regra de 3, quantos mols tem para 1000 gramas? Aí faço meio pelos extremos. X igual, 2 vezes 1000, 2 vezes 1000, x vezes 250. Então, esse 250 ficaria aqui multiplicando x. Aí passa dividindo. 1000 por 250 dá 4. E 4 vezes 2 dá 8 mols de NaOH. Então, qual será a resposta desse quesito
já que eu encontrei 8 mols dentro de 1 quilo. Vamos ver como seria a resposta. 8 mol por quilo. Inclusive, aqui eu digitei uma vírgula, mas era um ponto. Tudo bem, ok? Então observe, nós achamos 8 mol de NaOH. Como esse 8 mols está em cada quilo, então se você quer expressar a concentração, isso mesmo, porque esse 8 mols que está aqui não está expressando ainda a concentração realmente. Então, para transformar isso aqui na resposta oficial, concentração em mol por quilo, basta escrever W, 8 mol por quilograma. E alguns livros dizem 8 molau, isso mesmo, esse 8 mol por quilograma, alguns textos preferem dizer 8 molau. Então observe bem, estudante, esta resolução de um quesito simples, com resolução simples, porque foi com regra de 3, sem necessitar memorizar fórmulas. E essa é a proposta que eu trago para você, estudante. Raciocine de maneira simples, com simples regras de 3. Então, verificando a resposta a esse quesito, nós temos letra D, concentração 8 mol por quilograma. Temos agora o segundo quesito dentro desse tema. Que massa em gramas de solvente, que massa, no caso aqui de água, é necessária e suficiente para que seja preparada uma solução de ácido sulfúrico, H2SO4, a 0,4 mol por quilograma de água, sabendo que a massa do ácido é 19,6 gramas. Estudante, antes de mudar a tela para começar a resolução, observa bem. Aqui se usa quantidade de mols, quantidade de matéria do soluto, e aqui a massa do soluto está em gramas. Eu tenho que passar para a quantidade de matéria, passar para a quantidade de mols. Mas, professor, é tão difícil pegar esse número e enxergar quantos mols tem aqui. Não é difícil não, aluno. Olha, esquece que essa vírgula está aqui. Esquece, vou até cobrir a vírgula. O número, aluno, 196, é quantas vezes maior que 98? Professor, 196 é o dobro de 98. Então, aluno, se 98 gramas é 1 mol de ácido, 196 gramas seriam 2 mols. Só que tem uma casa a menos. Então é 0,2 mols de cabeça. Professor, eu não tenho habilidade em fazer de cabeça, mas nos meus vídeos eu sempre estarei realizando esses cálculos de cabeça, mostrando como calcular diretamente, porque é importante para provas como o Enem, cujo tempo de resolução é muito curto para cada quesito, ok? Então isso aqui você já sabe que corresponde a 0,2 mols de ácido. Vamos então à resolução? Então temos aqui os dados. Ele quer saber a massa do solvente, deu a massa do soluto, de 9,6 gramas, e disse que a concentração é 0,4 mol por quilograma. Né? O G não apareceu aqui, não vai atrapalhar a gente não. Então 0,4 mol por quilograma. Poxa, como é que eu vou encontrar essa massa do solvente? Bem, vamos lá. Primeiro, você sabe que a massa molar é 98 gramas por mol, ela veio no quesito. Então façamos o seguinte, já que a concentração está usando mol, temos que pegar essa massa e encontrar mols. Então é simples, ó. Abre a massa molar com uma regrinha de 3 simples. Olha, 98 gramas é 1 mol. Coisa simples. Aí você pega essa massinha, vai colocar aqui embaixo e perguntar nessa massa quantos mols tem. Algo simples. Você faz meio pelos extremos. Então teremos x, ó, 19,6 vezes 1, 19,6. 98 vezes x, ficaria aqui 98x. Já passei 98 dividindo, ok, aluno? Então, 19,6 por 98, você faz essa continha simples e vai encontrar 0,2 mols de ácido, ok? Mas não é isso que ele quer.
Ele quer saber qual é a massa do solvente. Poxa, como é que eu vou achar essa massa do solvente? Vejamos. Ora, aluno, a concentração está dizendo, olha bem, eu tenho 0,4 mols por quilograma. Professor, que regra de 3 foi essa que havia aparecido aqui? De onde ela veio? Aluno, ela não veio de canto nenhum, aluno. Essa regra de 3 que eu comecei aqui já está no quesito. Veja, 0,4 mols por quilo. Eu apenas repeti a concentração, mudando um pouquinho a forma de escrever. 0,4 mols de ácido por quilo. Mas, professor, ele quer saber qual é a massa do solvente, professor, a massa de água. Aluno, aqui não diz que nós temos 0,2 mols de ácido? E olha bem, estudante, essa concentração diz que 0,4 mols de ácido exige 1 kg de água. Então, 0,2 mols de ácido exige quanto de água, hein, aluno? Se a concentração te disse que 0,4 mols está para 1 kg, e aqui dentro só temos 0,2 mols, quantos quilos nós temos então, estudante? Ora, regra de 3 simples e direta, logicamente, aluno, é 0,4. Então, para 0,2 é metade de. Então, 1 kg metade de, teremos então meio quilo de água. Ok? Resposta ao quesito, meio quilograma ou 500 gramas de água. Ok, estudante? Sendo assim, o texto pergunta qual é a resposta. Aqui tem 5, aqui tem 500 quilos. Não, o que nós vimos, observe, foram 0,5 quilogramas. 0,5 quilogramas são 500 gramas. Então, a nossa resposta é justamente a letra B, 500 gramas de água neste segundo quesito, resolvido de maneira simples, com pequeninas regras de 3. Sendo assim, estudante... Bia, sendo assim, estudante, chegamos ao final de mais um vídeo. Lembrando que esse é o 5º vídeo de uma playlist com uma sequência de vários vídeos sobre unidades de concentração. Aguardo todos vocês em nosso 6º vídeo, que irá discutir concentração em partes por milhão ppm. Até o próximo vídeo.